Olá! Nessa aula vamos estudar passo a passo a estrutura e a construção de um texto dissertativo. Meu nome é Kátia, sou sua professora de produção textual e para iniciar vamos ler a seguinte proposta. O problema da moradia não é novo no Brasil. O crescimento econômico brasileiro registrado nos últimos anos é tido como impulsionador do crédito imobiliário, responsável por financiar a compra de inúmeros imóveis nos últimos anos. Ainda assim, especialistas defendem que há uma lacuna de moradias a serem construídas e vendidas para que a população de fato possa ter assegurado o direito à habitação. Em contrapartida, o uso da força do Estado para desocupar áreas urbanas ocupadas pela população pobre, marginalizada pela histórica desigualdade de renda e de direitos, remonta ao século XIX. Com base nessa leitura que acabamos de fazer até o momento e nos conhecimentos construídos ao longo de sua vida, de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Moradia no Brasil, entre o direito constitucional e a mercadoria. É necessário que você apresente proposta de intervenção e conscientização social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Como você pôde observar, os objetivos da proposta estão claros. Você deve construir um texto dissertativo, ou seja, você deve elaborar uma tese objetiva que conduza, que defenda seu ponto de vista a respeito da moradia no Brasil. Afinal, ela é e deve ser um direito constitucional estendido a todos os brasileiros ou seria a moradia um mero produto mercadológico, fruto de uma economia capitalista ao alcance apenas daqueles que podem pagar por ela? Estabelecidas as diretrizes argumentativas, ou seja, interpretando o que pediu a proposta, é necessário agora estruturar o seu texto e então desenvolvê-lo. O primeiro passo para a construção de uma dissertação ou de qualquer outro texto que envolva estruturas argumentativas é construir um projeto de texto. Vamos utilizar o caso da restituição, em janeiro de 2002, da área do bairro Pinheirinho, em São José dos Campos, como uma base para a nossa argumentação. O projeto de texto é a estrutura, é o esqueleto da sua dissertação. Ele é composto pelas seguintes partes. Acompanhe no slide. Tese, sustentação, explicação, antítese, retomada da tese e conclusão. A tese consiste na ideia em que você defenderá e, por isso, é a parte mais importante da sua dissertação. Lembre-se de que é sempre necessário tê-la bem definida para ter um bom texto argumentativo. Utilizando a coletânea estudada até agora e a proposta que você leu anteriormente, podemos elaborar um exemplo de tese. Acompanhe no slide. Tese é a ideia defendida em relação ao tema do texto. Portanto, no nosso caso, nossa tese é: a moradia é direito de todos os cidadãos. Após definir a tese, é necessário selecionar os argumentos que a sustentaram. A partir desse ponto, passamos para o passo número 2 da produção de um texto dissertativo, que é a sustentação. Sustentação é a seleção dos argumentos que sustentarão a sua tese. Um exemplo dos argumentos que ratifiquem a tese definida anteriormente, sobre o direito à moradia. No nosso caso, seria, acompanhe no slide. A moradia é um direito de todos os cidadãos, porque é porta de entrada para outros direitos fundamentais para uma vida digna, como saúde, educação e segurança. Tendo definida uma tese e os argumentos que a sustentarão, o próximo passo é desenvolver o tema, ou seja, ilustrar os argumentos. A explicação é o desenvolvimento, é a ilustração da ideia anteriormente proposta na tese e sustentada. Utilizando a coletânea que estudamos até agora, poderemos elaborar algo como, acompanhe no slide. Diante disso, o ocorrido recentemente em Pinheirinho foi um despropósito, pois o direito à moradia, que deveria estar garantido a toda a população, foi ignorado.
Além disso, os moradores do local foram tratados de forma desumana pelos poderes públicos, justamente estes que deveriam proteger e cuidar de tais pessoas. Estando sua tese justificada por argumentos já devidamente explicados e desenvolvidos, a próxima etapa consiste em expor um contra-argumento à sua tese. Esse passo se justifica devido ao fato de, ao expor o outro lado da questão, você dizer e explicar por que ele é válido. Você vai fortalecer a sua tese defendida e vai tornar a sua opinião ainda mais verossímil. Acompanhe no slide. Antítese é o contra-argumento à sua tese. Muitos podem alegar que o direito à moradia privada é garantido por uma lei ordinária. Assim sendo, era lícito a Naginarras reaver suas terras invadidas pelos moradores de Pinheirinho. Após a antítese, é imprescindível que você retome a sua tese. Entretanto, nessa retomada, você deve justificar o porquê de a ideia contida no contra-argumento não ser válida. Retomada da tese é invalidar o exposto na antítese. Para que o nosso projeto de texto crie uma possibilidade de retomada de tese coerente, vamos mostrar no slide. Contudo, o direito à moradia previsto na Constituição é maior que uma mera lei ordinária, devendo assim ser assegurado diante de qualquer situação, pois a Constituição brasileira é soberana no país. Por fim, é necessário concluir o texto. Lembre-se de que a conclusão pode fechar a sua ideia ou, em alguns casos, como da proposta inicialmente lida, deve apresentar uma proposta de conscientização social. Nossa conclusão deve finalizar um raciocínio ou apresentar medidas. No caso do projeto de texto que estamos concluindo, poderíamos fazer o seguinte, acompanhe. Medidas devem ser adotadas para que casos como Pinheirinho, que revelam o desleixo governamental para com a população e negligência da Constituição e até mesmo dos direitos humanos, não voltem a acontecer. Programas como Minha Casa Minha Vida propõem a universalização da moradia, mas ainda são insuficientes e, por isso, devem ser expandidos. Os juros devem ser controlados para que mais pessoas possam comprar imóveis. E, acima de tudo, a moradia deve ser vista como um direito a todos e a sua mercantilização exacerbada deve ser combatida. Dessa forma, esse direito fundamental será estendido a todos. Você deve estar se perguntando a razão de termos deixado a introdução por último. Logicamente, você precisa saber exatamente qual é o assunto a ser introduzido. Por isso, recomendo que, antes de tudo, você faça o seu esquema de texto. E só então, quando as ideias estiverem claras, faça a sua introdução. Lembre-se de que sua introdução deve conduzir à tese. Acompanhe agora no slide o resultado final do nosso texto. A moradia é um direito de todos os cidadãos, porque é porta de entrada para outros direitos fundamentais para uma vida digna, como saúde, educação e segurança. Diante disso, o ocorrido recentemente em Pinheirinho foi um despropósito, pois o direito à moradia, que deveria estar garantido a toda a população, foi ignorado. Além disso, os moradores do local foram tratados de forma desumana pelos poderes públicos, justamente estes que deveriam proteger e cuidar de tais pessoas. Muitos podem alegar que o direito à propriedade privada é garantido por uma lei ordinária. Assim sendo, era lícito, no caso de Pinheirinho, a Naginarras reaver suas terras invadidas. Contudo, o direito à moradia previsto na Constituição é maior que uma mera lei ordinária, devendo assim ser assegurado diante de qualquer situação, pois a Constituição brasileira é soberana no país. Medidas devem ser adotadas para que casos como Pinheirinho, que revelam o desleixo governamental para com a população e negligência da Constituição e até mesmo dos direitos humanos, não voltem a acontecer. Programas como Minha Casa Minha Vida propõem a universalização da moradia, mas ainda são insuficientes e, por isso, devem ser expandidos. Os juros devem ser controlados para que mais pessoas possam comprar imóveis.
E, acima de tudo, a moradia deve ser vista como um direito a todos e a sua mercantilização exacerbada deve ser combatida. Dessa forma, esse direito fundamental será estendido a todos. Tendo em mãos um esquema de texto, basta desenvolvê-lo e assim, após, você terá um texto dissertativo bem organizado e coerente. Nosso projeto de texto está pronto. Observe como fica o esquema. Tese, sustentação, explicação, antítese, retomada da tese e conclusão. Agora, basta praticar. Escreva o texto pedido na proposta sobre moradia, utilizando-se de todo o processo de projeto de texto que estudamos. Nos vemos então na próxima aula. Até lá!